Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem com vocês. Quero que vocês se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações e também dá aquele like se gostarem do vídeo. Eu vou estar falando para vocês o livro A Primeira Vista de Nicholas Sparks. Esse livro, ele é uma continuação do livro O Milagre. Então, para quem não viu esse vídeo ainda, que eu falei do livro O Milagre, vão aqui no canal, procuram, e vocês vão encontrar, e vocês assistam esse vídeo, depois vão para esse, tá bom? Já na capa do livro A Primeira Vista, tem uma frase bonita que é possível amar alguém pela primeira vista? Ninguém sabe. A gente vai descobrindo tudo isso conforme a gente vai lendo. Então, a última página do livro O Milagre conta-se que Leslie e Jeremy ficaram juntos. Então, já nesse livro, à primeira vista, conta-se que Jeremy iria morar na mesma cidade que Leslie e que eles iriam se casar e iria ter uma filha. Ele, quando foi buscar as coisas dele, ele foi lá e o amigo dele estava lá ajudando ele. O amigo dele ficou sabendo de toda a história, ele contou e falou que não apenas iria se casar com Leslie porque gostava dela, mas também porque ela estaria grávida dele. Então, ele voltou para a cidade e como ele trabalhava com, fazendo, vamos se dizer, é um jornalista que investigava as coisas, as lendas, as histórias, também fazia colunas para umas revistas. Então, ele começou a ter um bloqueio, né, por tudo que estava acontecendo. Primeiro que, antes do casamento, ele começou a receber uns e-mails anônimos sobre a vida de sua futura esposa. Ele não sabia se seria verdade ou seria mentira, porque ele apenas conhecia em 2 semanas a sua futura esposa. Então, ele começou a pensar que poderia ser uma traição que ela estaria fazendo com ele. Porque se ele viveu tanto tempo com o marido e nunca deu um filho a ela, como que em 2 semanas ele daria um filho a outra mulher? Mas, enfim, tudo isso foi esclarecido, essa história, né? E eles se casaram. Também eles foram morar juntos só depois do casamento, porque eles não queriam que a cidade toda falava e queria casar o mais rápido possível, porque também a Bahia algum dia ia aparecer, né? Então tudo isso ia se tornar suspeito. Então, como eu falei para vocês, Guilherme teve um bloqueio literário. Ele não conseguiu escrever pelas situações que estavam passando, que era que depois do casamento, a gravidez de sua esposa começou a ficar muito mais complicada. Ela teve que se cuidar mais, ela teve que se proteger muito mais, sabe? Senão depois a filha dela poderia nascer com problemas. A filha teria o nome da sogra de Jeremy. A sogra de Jeremy tinha o nome de Claire. Então, consequentemente, sua filha também teria o nome de Claire. O pai e a mãe de Leslie haviam falecido quando ela era pequena num acidente de carro. Então, por isso a homenagem para sua sogra. Então, ele começou a ter esse bloqueio porque ele pensava na saúde da sua esposa, na saúde da sua filha, como seria antes do parto, como seria depois do parto, como ocorreria tudo isso. E ele acabou entregando todos os arquivos que ele tinha pronto. Claro, um dia iria acabar, né? Então, quando começou a acabar, ele ficou em desespero, porque ele pensou que se ele não escrevesse mais, ele não teria salário e, consequentemente, não teria emprego também. Tudo isso fazia com que ele ficasse desempregado. Graças ao bom Deus, ele não ficou desempregado e conseguiu enviar mais algumas colunas para a revista. Isso quase que bem dizer depois que a filha dele nasceu. Por quê, gente? Porque quando foi para Leslie ganhar a filha, é uma coisa muito trágica, muito trágica. A gente chora a cada momento que a gente está lendo essas partes do livro. Por quê? Porque no primeiro livro é uma coisa muito bonita que se vê. Que 2 pessoas ficaram juntas.
No final, é uma coisa terrível. Por quê, gente? Por quê? Porque Leslie acaba falecendo ao parto. Ela não resiste e acaba falecendo. Quando Jeremy olhou que sua esposa estava falecendo, ele teve a sensação de por quê? E ficou assim sem saber, sabe? Se ele gritava, se ele chorava, se ele esperneava, o que ele fazia. E ele olhou pela primeira vez a filha dele e se perguntar assim, por que você nasceu? Preferi que você não viesse ao mundo, porque pelo menos a minha esposa estaria comigo. Essa foi, assim, os primeiros pensamentos. Por isso também que o nome do livro é esse, Primeira Vista, porque é a primeira vista que ele viu a filha dele. Então, Doris, vó de Leslie, ajudou Jamie a cuidar da Claire, né, ensinar o que tinha que ensinar, até porque a sua esposa não estaria mais com ele, né? E ela começou a contar e falar assim para ele que era para ele cuidar de Claire como Leslie queria que ele cuidasse. Dar o mesmo amor que ele dava para Leslie, pela criança, né? Que ela não tinha culpa do que tinha acontecido. E Rodney, que era aquele amigo de Leslie que gostava muito dela e tal, ele acabou se casando com Rangel, que era a funcionária de Doris. Então foi isso. Por isso que eu digo pra vocês, a história, o final, né, desse livro, dessa história de romance, é um final muito triste, não é muito alegre não. Mas enfim, gente, esse foi o final desse livro, trágico, mas emocionante também, mas isso foi o livro, tá?